Olá, queridos irmãos, bom dia. Continuaremos firme o nosso plano de leitura anual da Bíblia e estamos na 10ª semana. A leitura dessa semana será em Mateus capítulo 11, do verso 20 até o capítulo 14, verso 36, Levítico de 13 a 23 e Provérbios 25 a 31. As leis de Deus expressam o seu caráter. Deus é santo e deseja que o seu povo seja santo também. É isso que nós percebemos em Levítico. Importante corrigirmos o erro de pensarmos que no Antigo Testamento o povo vivia no tempo da lei, enquanto que no Novo Testamento a igreja viveu e vive o tempo da graça. Por assim pensarem, entendem que há dois tipos de deuses, um cruel e legalista e outro amoroso e gracioso. Na verdade, encontramos o mesmo Deus. Ele é o mesmo desde o princípio, de onde procedem toda boa dádiva, todo dom perfeito, que descem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A diferença está na forma como Deus administra o seu pacto, ensinando, corrigindo, conduzindo o seu povo segundo o seu caráter, bondade, graça e amor. Seja isso no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essa diferença está centrada na pessoa de Cristo, nas leis dietéticas, sanitárias, expiatórias, morais, civis. Encontramos o caráter de Deus, sua santidade e salvação, e pela fé, servindo como aio a nos conduzir a Cristo. Dessa maneira, Deus deseja um povo exclusivamente seu, e para isso revela a sua graça. Na leitura de Mateus, damos continuidade ao ministério terreno de Jesus, pregando assim nas regiões, cidades onde passava e anunciando o reino dos céus. Interessante notarmos, queridos, que Jesus não recebeu as honras que merecia. Pelo contrário, dúvidas e rejeições sempre estiveram presentes em seu ministério. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, foi um destes que duvidou, pois no cárcere esperava um Messias que traria libertação e salvação ao seu povo, destruindo os inimigos do Senhor e instaurando assim o seu reinado messiânico. Mas no seu olhar, não era isso que ele estava percebendo ou estava acontecendo. Então Jesus, ao receber os discípulos de João, diz para eles relatarem o que estava acontecendo. Cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres estava sendo pregado o Evangelho. Quem é aquele que se escandaliza com essas coisas? Quem é aquele que rejeita e duvida dessas coisas? Algo para nós pensarmos. Jesus então vem e repreende aqueles que receberam a mensagem e não se arrependeram dos seus pecados. E ele mesmo agradece ao Senhor, pois a mensagem foi revelada aos pequeninos de Cristo, aos pequeninos de Deus. Humanamente falando, pela razão, ninguém pode compreender as verdades do reino dos céus, se o Espírito Santo não abrir os olhos do coração para essa compreensão. Jesus então estava anunciando um lugar totalmente diferente do mundo vigente, onde as mazelas da vida não mais existirão e todo cidadão do reino será perfeito, e nessa perfeição deveriam andar aqui e agora. O reino dos céus é a preciosidade. Aquele que recebeu essa graça sabe do seu valor, deixa tudo o que não presta para trás e o anuncia como boa nova de grande alegria. Ainda nessa semana encerraremos o livro de Provérbios. Podemos perceber muitas instruções acerca da vida sábia que devemos ter: a prática da bondade, a moderação, a sensatez, o cuidado com a honra própria, a importância de se ter bons conselheiros e amigos, são algumas dessas instruções. Para servir de orientação, perceba no capítulo 28, os conselhos chamados de conselhos antitéticos. O que isso significa? O autor aqui apresenta a oposição de ideias, apresenta uma verdade e o seu oposto. Por exemplo, Provérbios 28:14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus. Ótimo. Mas, por outro lado, o que endurece o coração cairá no mal.
Queridos, continuemos a nossa leitura com vigor e dedicação. E caso alguém tenha alguma dúvida, mande para nós. Teremos alegria em poder ajudá-lo no esclarecimento da sua dúvida. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa semana.